Você é terapeuta e pastor há quantos anos? E o que você acha de pastores milionários? É uma pergunta bem intrigante, interessante. Iremos começar com ela. E se você também tiver a sua pergunta, não deixe de entrar em contato conosco pelo WhatsApp 31 994836314. 31 994836314. E a pergunta é: você é terapeuta e pastor há quantos anos? E o que você acha de pastores milionários? Boa noite, é um prazer estar aqui de novo, né, e a gente dialogar sobre esse assunto. Bom, na verdade são duas perguntas aí, né? Tem duas perguntas, e uma delas até vai mexer numa estrutura mental da nossa população brasileira, tá? Pastor, eu estou há 27 anos, Sim. e terapeuta, 26 anos. Então, ele está ali quase que na mesma proporção, porque o pastoreio está ligado também à minha formação teológica, né? E pode-se dizer que a gente vai caminhando nessas duas dimensões e compreendendo um pouco mais de qual é essa mecânica da funcionalidade espiritual e também do espírito. Como terapeuta, a pergunta de por que tantos pastores milionários ou bilionários? Milionários. Foi Milionários. mais simples aqui, não foi tanto. Tem bi também. Tá, tem bilionários. Que a bi é um número bem gigantesco. Bom, é uma pergunta, ela é uma resposta simples, mas eu quero descortinar esse assunto até porque chega nisso, tá? Se nós olharmos que tem pastores que têm as suas atividades profissionais, se ele tem uma atividade profissional extra à sua comunidade religiosa, ou dentro da religião, eu até vou abrir um pouco mais. Não deveria ser alguém que ocupe algum tipo de ministério dentro de um campo religioso, deveria ter esse título de milionário. Isso é simples, porque quem banca qualquer religião, evangélica, católica, de outras matrizes, são pessoas simples. Sim. São pessoas, aquela dona de casa que trabalha e entrega a sua oferta, é o trabalhador, tá? Que vai fazer essa coleta, vem de alguém trabalhador, não é dos ricos. E, inclusive, a gente tem que pegar essa estrutura, tem dois campos. Nem pastores deveriam ser milionários e nem políticos. Também, não deveria ser. Exceto quando essas pessoas têm uma atividade fora daquele ministério, que ele tem seus negócios e os seus negócios geram renda. Então, se ele tiver, por exemplo, uma empresa, e essa empresa for um motivo dele ser milionário, é uma coisa. Agora, o que não pode ser o motivo do milhão dele ser não vou falar exploração dos fiéis, que eu não, apesar que poderia caber, mas no caso seria o fato dele meter a mão ali na cumbuca, pegar o dinheiro todo da arrecadação dos membros. Aí quando a gente vai para chegar dentro desse contexto, nós temos que falar de uma coisa chamada cognitivo humano. Então, se você me fizer a pergunta de novo, por que tem tanto líder religioso milionário? Aí eu daria uma resposta mais simples: sequestro cognitivo. Por que tem político milionário se nunca teve outra função a não ser político? Sequestro cognitivo. Ou seja, a política virou uma carreira, né? A política é uma carreira de negócio, e também o ministério que aquela pessoa ocupa dentro do seu quadro religioso também se tornou uma carreira. Só que aí o que ele está fazendo? Ele faz um sequestro cognitivo, que inclusive eu vou tratar muito disso aqui, falar disso. Por quê? Se nós observar, o Brasil tem hoje algumas pesquisas bem recentes, que pessoas de 15 até 64 anos não conseguem
interpretar um texto. Só para você ter uma ideia. Olha, E isso é uma marca severa, tá? os chamados analfabetos funcionais, né? Aí nós temos um outro grupo, dos analfabetos funcionais. Ah, entendi. Então, aí já pega uma população geral de 15 a 64, eles têm problemas severos de interpretação de texto. Correto. Aí nós temos outra pesquisa, inclusive do Colégio De Angelis, que está bem recente essa pesquisa, que 1/3 da população brasileira não consegue interpretar um parágrafo. Uau. Então, se nós pegar o Brasil com 213 milhões de pessoas, 1/3, nós estamos falando de quase 70 milhões de pessoas que não conseguem interpretar um parágrafo. E aí é interessante. Você me fez pergunta de por que tem pastores milionários. O setor que mais depende de cognitivo está exatamente dentro das igrejas, que usa a Bíblia. Entendi. Por ser um livro com escrita antiga, Exato. difícil entendimento. Isso. Porque eu preciso de algumas ferramentas para fazer a interpretação da Bíblia, que é uma ferramenta hermenêutica, que é onde eu vou estudar o contexto do texto, que é o completo do livro, e depois eu preciso de outra ferramenta, que é a exegese. A exegese é a arte de estudar o texto. Entendi. Ou aquele que as pessoas chamam de versículo. Tem um versículo, eu preciso de ter uma arte de estudar aquele versículo. E só para estudar aquele versículo, eu vou precisar de usar várias ferramentas de quem escreveu, por que escreveu. Questionamento. Isso. Entendi. Porque o cognitivo é isso. Quando eu falo de sequestro cognitivo, isso é uma coisa muito comum para doença emocional, inclusive, tá? Porque o sequestro cognitivo o que seria isso? Vamos continuar aí. Como o nosso cérebro tem um sistema de funcionamento, ou ele está com 2 sistemas funcionando. Então, o que ocorre? O sequestro é quando a amígdala, aliás, né? A amígdala, ela sequestra, ela dá um golpe de estado no córtex, no lobo frontal. Ela fecha ele. Então, é como se fosse, eu fecho a razão e abro a emoção. É um golpe de estado, tá? Entendi. A amígdala entra em ação, alerta, perigo. O que ela faz? Ela entra potencialmente na emoção e a razão fecha. E o culto que deveria ser racional passa a ser completamente emocional. Aí o apóstolo Paulo já falava disso lá atrás no livro de Romanos. Para que experimente qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso apresentar a Ele um culto racional. Incrível, né? É incrível. E aí você vai ver que a Bíblia fala disso o tempo inteiro. Olha só, o que é uma coisa bem racional? O que nós aprendemos cognitivamente e ficamos sequestrados cognitivamente? Jesus Cristo, ele diz, o reino de Deus está onde? Dentro de vós. Opa! O reino de Deus está dentro de vós. Só que nós somos aprendendo emocionalmente, que não é racionalmente, porque não tem o senso crítico. Sim. Aí eu começo a buscar o reino de Deus fora de mim. Verdade. Eu estou indo buscar a Deus. Eu estou indo pegar algo de Deus. Então eu estou buscando sempre o que está fora de mim. Aí eu vou buscar um grande amor para mim fora de mim. Vou buscar minha vitória. Eu vou buscar minha vitória. A minha cura, minha bênção. E minha bênção, minha cura, minha bênção. Eu vou buscar. Eu estou indo fora de mim. Isso se torna... Aí eu começo a pensar. Não a pensar. Eu começo a ser... domesticado, né? Isso. Motivado a pensar assim, porque isso já foi repetido centenas, milhares de vezes e vira uma verdade. Verdade. Por isso que o sequestro cognitivo é quando você entra numa bolha da mesma fala repetitiva, ela se torna verdade. Quando se fala... enviesado. Imagina você frequentando uma mesma congregação. Aí você vai no culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça. Se você multiplicar isso por ano, quantas vezes a pessoa ouviu a mesma coisa? 365 vezes. Tá? São 365. Se aquilo foi 1 hora, 365 horas. E ele vai acreditar. Aquilo para ele vira uma verdade. Porque
fica rodando na mente como se fosse um mantra, né? Isso. E aí, como ele está desprovido da racionalidade, porque Pelo sequestro da amígdala. a amígdala sequestrou isso, Isso. ele está ouvindo emocionalmente. E quando a gente ouve emocionalmente, nós não estamos no tempo presente. Tá aí um problema. Eu chamo, inclusive, de PPF. Passado, presente e futuro. E para que o passado está ligado à mente, está ligado ao pensamento, está ligado a uma crença já feita. O presente é uma crença questionável, porque ela é agora, ela acontece agora. Está sob análise. Está sobre análise. E ela está fazendo o quê? Ela está ouvindo, interpretando, para depois, chegar numa conclusão. É quando alguém chega até você e fala, Mateus, eu estou precisando que você vá comigo até o Ceasa. Aí você fala, vou. Emocionalmente você fala, vou. Aceitou de primeira. 10 minutos depois. Deu ruim. Aí depois você fala, 10 minutos. Me enrolei todo. Eu não poderia ter ido. Então você respondeu emocionalmente. Você está entendendo? Você foi no reflexo. No reflexo. Reagindo. A sua razão estava escondidinha. Agora, o que acontece? Se eu... Estava no cativeiro da amígdala, né? O cativeiro da amígdala, pode ter isso. E essa é uma das razões de ter tanto adoecimento emocional, tá? Por causa desse sequestro, as pessoas respondem mais com o tempo de ontem do que o agora. Porque elas ficam querendo um futuro. Aí até uma coisa interessante, o PPF vai fazer o seguinte, passado, presente e futuro. Se eu ficar pensando no futuro, é porque eu estou com medo do meu passado. E você não depende de nenhum passado para ir para o futuro. Tá? Isso depende do que está construindo agora. É agora. E é assim, para a gente chegar no futuro, eu preciso ficar presente, repetir o presente todos os dias. Porque todo dia é presente. E se todo dia é presente, eu estou repetindo aquele presente, logo passa-se 20 anos, eu mantive a consistência e cheguei no futuro. Quem disse isso também? Deus. Porque ele renova todas as coisas a cada manhã. Verdade. Aí a gente vai. Agora, para eu ter esse pensamento, para eu ter esse tipo de pensamento, eu preciso estar agindo racionalmente. E Deus fala para a gente viver em novidade de vida. Né? Novidade de vida. Então, se eu pego o pensamento e trago ele para o presente, eu vou para o sofrimento. Me impede de viver o hoje e passo a ter medo do amanhã. Então, por isso que às vezes, quando a gente fala dentro desse meio de alguém ficar milionário, é porque eles sabem dessa estatística. Eles sabem desse cognitivo cultural, social, as regiões têm disto. Tá? Agora, uma coisa simples, imagina dentro da pergunta que você fez, né, do milionário, a pessoa tem uma congregação, tá? E faz o seguinte, olha, irmãos, nós temos que colocar aqui uma meta. Não vamos colocar uma meta, não. Vamos colocar assim, nós temos que fazer um teto aqui que seja maravilhoso, telões e não sei mais o que, essa coisa toda, e a gente precisa... E aí, todo dia vai falar daquilo. A pessoa já sai para ir da casa dele, vai ter dia que ele já vai sair da casa dele e vai pegar uma reserva financeira, porque a mente dele já o condicionou a levar aquele dinheiro para comprar aquele telão. Seja benfeitoria do tempo. Benfeitoria do tempo. Só que aí aquele mesmo irmão não fez essa juízo de valor. Você está até construindo uma casa, né? Sim. Aí o Mateus está construindo a casa e Olha que eu já tiro muitos percalços. Aí o Mateus está construindo a casa dele, tá faltando janela, tá faltando não sei mais o quê, e tá naquela luta para pagar o pedreiro, mas eu separo porque isso aqui é fé. Eu entrego dízimo, eu entrego oferta, ainda entrego aquela oferta. Só que aí o Mateus chega lá... Eu entrego cheque especial, o cartão de crédito. Aí você chega e vira e fala... Aí fala, irmãos, vocês podiam orar por mim, que eu estou passando um aperto financeiro, que eu estou construindo uma casa. Já peguei até dinheiro emprestado com o Mateus do futuro, porque do presente está liso. E aí você tem aquele mesmo grupo de pessoas, vamos colocar... Tem 100 pessoas... Aí você vai, será que aquele mesmo líder
que está o tempo inteiro incentivando aquela pessoa que abriu o culto falar disso, o outro falar disso, nas reuniões falar disso, publicar isso, daqui de comprar aqueles apetrechos para aquele tempo, vai começar a também todo domingo dizer assim, ou domingo, né? Pode ser. Todo domingo. Sim. Gente, nós precisamos levantar aqui uma oferta para ajudar na construção da casa do Mateus. Mateus, está faltando quanto? Seria diferenciado isso. Isso, muito. Eu lembro, ó, por que eu estou falando isso? Eu ouvi isso, não me recordo o ano, mas foi no início da minha conversão, numa igreja que eu frequentava. Uau. Um pastor, inclusive, muito meu amigo, até hoje ele está vivo ainda, né? Andando um pouco, mas está vivo. Tá? E naquela época que táxi era muito caro, comprar um táxi era um grande empreendimento, não é? Coisa de rico. Era. E esse irmão lá na igreja era bem jovem. Ele tava, o táxi dele fundiu o motor. E aí, naquele domingo de manhã, na escola dominical, o pastor fazendo, quem tem um pedido de oração e tal, vamos orar. É muito natural isso dentro da igreja evangélica, né? Aí o irmão falou, eu quero que os irmãos estejam orando por mim, porque meu táxi fundiu o motor, e aí eu vou ter que ficar um tempo parado até arrumar o motor do carro. E o táxi é a fonte de renda dele. Sim. E naquela mesma hora, era um horário que estava levantando oferta para comprar um lote do lado. Tá? Essa igreja existe até hoje, ela está no Petrolândia, não vou falar o nome dela, porque daqui a pouco eu tomo para mim, né? Mas se depender também, eu falo que eu me converti. E para quem souber onde é que eu me batizei, né? Não tem problema, tá? Não tem problema não, tá? Também não tem nada que esconder. E aí, estava para comprar o lote da lateral. E estava gerando aquela oferta para isso. Só que naquele momento o pastor disse, olha, vamos fazer o seguinte. Durante um tempo nós vamos suspender o dinheiro do lote. E vamos pagar a retífica do motor do carro do irmão para sair mais rápido, ele ter condições de trabalhar e ter a vida dele em volta. Uau. Eu vibrei com aquilo, não converti, falei, todo reino, isso aqui é Deus. Quando termina o culto... Isso só acontece quando o reino está entre nós, né? Rapaz, quando terminou o culto, mas tinha uma turma descendo o pau no pastor. Ué, devia ser contra, né? Não, deveria, né? O ambiente do amor. Eu estava feliz. Aí, de repente, poxa, mas peraí, o pastor agora... será que ele é sócio do taxista? Será que... Cara... questionando. Por que tem que arrumar um táxi dele? Por que tem que fazer isso? Eu tô com a minha casa com infiltração, ninguém falou. Ninguém falou nada. Mas ele não pediu oração. Ele também não pediu oração. Exatamente, ele não pediu oração, ele não falou nada daquilo. Tá? E conhecendo o pastor, que até hoje é uma pessoa que tem um baita de um caráter, e ele... Então eu vi aquele burburinho, e aquilo mexeu muito comigo. E isso é uma das coisas que ficou muito no meu coração, tá? Que é entre construir algo e fazer algo para alguém, tá? Se tiver algum dinheiro em caixa, eu vou induzir a igreja a fazer para alguém. Porque, inclusive, aqui eu estou falando, você congrega na mesma igreja que eu pastorei, e você sabe que eu faço isso. Eu incentivo isso. Por quê? Porque a renda daquele irmão é o táxi. Naquele momento, o próximo que mais precisa é ele. Não é a instituição. Não, né? não é a instituição. Não é o prédio, não é nada disso. É ali. Então, só que isso as pessoas não fazem esse juízo de valor. Tá? Ele tira e vai, porque aqui está repetido na mente dele, está repetido na história. É porque as pessoas também, eu percebo, Carlos, que as pessoas, quando elas vão doar, elas também não fazem com um único intuito também de somente doar. É porque também aquele pregador falou que se ela semeia X, ela recebe X multiplicado por Y. Ou seja, então existe também o interesse naqueles que doam. Deus vai me prosperar. O profeta falou que o tamanho da minha semente é o tamanho da minha colheita. Exatamente. Então... aquilo ficou repetido. Ficou repetido. Você pega um texto fora de contexto, trabalha o texto e repete ele várias vezes, ele vira verdade na mente da pessoa. Tá? E ela vira uma verdade, e aquela verdade coloca a amígdala dele disparada, porque agora ele vai pelo medo. Sim. Quer saber alguém de alguma instituição? Estado de alerta. Estado de alerta, ele está em alerta. Isso. Ele não está sobre a razão.